Eu quero dar início aqui apenas fazendo a leitura de um texto que está em Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Isso porque o pastor Thales Araújo ele vai falar sobre esse tema aí, transformação. E esse texto de Romanos nos fala um pouco a respeito de transformação. Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. É muito bom a gente reservar um tempo desse para a gente poder estar juntos, podendo assim meditar na palavra, podendo estudar a palavra e ter um momento de louvor. E Emire e Nathalie, a turma da igreja já é fã de vocês, viu? Então a gente gosta de ouvi-los. Não, eu sei também que vocês são fãs aí da igreja, né? Mas tá bom, queridos, deixa eu orar e já passar para você, Emire e Nathalie, para vocês ministrarem aí alguns cânticos, viu? Do nosso coração. Pai querido, a nossa alegria de poder estar hoje à noite através desse aplicativo, podendo fazer essa transmissão e tendo a presença dos nossos irmãos, mesmo que remotamente, mas é tão gostoso a gente saber que estamos juntos com um único propósito, que é o propósito de adorar o Senhor, aprender com o Senhor e ter momentos de edificação para o nosso coração. Abençoe, portanto, essa noite a presença e a vida de cada um dos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais e abençoe também o pastor Thales, que tem a responsabilidade hoje de fazer a reflexão para o nosso coração. E também Emília e Nathalie, que vão conduzir alguns cânticos. Abençoa-os para que o nosso coração também seja abençoado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Emir, Nathalie. E quando faltarem palavras, simplesmente digam obrigado, Senhor, por todos os benefícios que Ele tem feito em nossas vidas. Dê graças com seu coração, dê graças ao Eterno Pai, dê graças porque nos deu o seu Filho, Jesus. Dê graças com seu coração, dê graças ao Eterno Pai, dê graças porque nos deu o seu Filho, Jesus. Na fraqueza somos fortes, na pobreza somos ricos por tudo que o Senhor fez por nós. E agora, na fraqueza somos fortes, na pobreza somos ricos por tudo que o Senhor fez por nós. Dê graças. Dê graças com seu coração, dê graças ao Eterno Pai,
fraqueza somos fortes, na pobreza somos ricos, por tudo que o Senhor fez por nós, dê graças, dê graças, dê graças. Muito bom. Ô, Nathalie, vocês ensaiaram essa 7ª, 8ª voz aí do Emir? Não, né? Editor, pastor, estava no script, mas... Eu percebi. Rapaz, mas pedia, e você foi, a Nathalie ficou, depois ela foi junto, mas ficou bonito, viu? Peço perdão, viu, Nathalie? Mas naquela hora... Ele teve um Eu tinha que cantar um tom, meio tom acima, porque a música... Eu queria dar graças e eu dei graças através do violão aqui também. Tá bom, mas ficou bom, viu? Essa, assim, eu sei que tem a 2ª voz, a 3ª voz. Essa aí o que é? 8ª, não? É a voz de Deus. Depois daquela prova de fogo que você fez com a gente aqui, de colocar de... me faz a Castelo Forte. Castelo Forte. Isso. Mas o que vocês cantaram é muito importante. Aprender a dar graças por tudo na nossa vida. Temos enfrentado aí momentos tão difíceis, né, no mundo, né? Essa dificuldade toda é global. Nosso país não é diferente, nosso estado não é diferente, a nossa região, a nossa instituição, a igreja não é diferente, né? Mais uma vez o Supremo Conselho está adiando a sua reunião, que seria agora no começo de março, está jogando para final de abril. A gente não consegue se reunir por causa da pandemia, mas há uma preocupação, de fato, com a saúde de todos os membros da comissão executiva, né? Então, o reverendo Roberto postergou de novo, pensando sempre na saúde dos membros. A gente tem perdido alguns amigos, né? Emir e Nathalie, alguns amigos por causa da Covid. Momentos difíceis que a gente está vivendo, de crise. Mas em meio a tudo isso, a gente também tem visto a boa mão do Senhor sustentando a nossa casa, sustentando a nossa vida, nossa família, nossa saúde. Por isso, temos sim que parar e dar graças. A gente não pode esquecer disso, né? A gente não pode se esquecer em nenhum momento que Deus tem cuidado de nós, tem cuidado das famílias da igreja, tem cuidado de cada um de nós. Então, por isso, a mensagem que vocês cantaram aí, dar graças, ela é muito importante. E também por causa da maior e de todos os benefícios que o Senhor nos deu, que é a pessoa de Jesus Cristo, a redenção que temos nele. Antes da gente ouvir o pastor Thales, vamos ouvir mais uma música, Emi e Nathalie. O que vocês prepararam aí? Tirei do teu espírito, como escaparei do amor. Teu amor por mim é profundo como o mar, e alto como é o céu. Como escaparei de tua presença, habitas em meu coração. Tua casa eu sou, teu trono também, pois tu nos podes sempre guardar. Teu amor é alto como o céu, amor profundo como o mar. Nada na criação pode separar-me do amor. Teu amor
nada é mais forte. Tu deste a vida por mim, pra me libertar. Quem hesita por favor, quem entende seus caminhos? O Senhor me mostrou onde é o meu lugar, limpou-me de toda tristeza. Preciso estar em tua presença, te louvar com meu coração. Caminho me mostras, me livras também, não deixas nada nos separar. Teu amor é alto como o céu, amor profundo como o mar. Nada da criação pode separar teu amor. Teu amor, nada é maior, amor, nada é mais forte. Tu deste a vida por mim, pra me libertar. Eu estou certo, nada vai nos separar. A morte e a vida não nos separa. Nada no presente, nenhum que virá me vai separar do infinito amor. Teu amor é alto como o céu, amor profundo como o mar. Nada na criação pode separar do amor. Teu amor, nada é maior, nada é mais forte. Tu deste a vida por mim, pra me libertar, me libertar. Teu amor. Pastor Thales Araújo, pastor nos Estados Unidos, e veio para o Brasil, está aqui há alguns dias, mas tem aí, pelo que eu vi na sua agenda, pastor, só tem aí uma maratona de igrejas para ir nos próximos dias, né? E para nós é uma alegria, a Igreja Presbiteriana do Parque São Domingos o recebe hoje aqui com muita alegria. E eu falei para você que o nosso tema esse ano na igreja é sobre transformação, transformados pela palavra de Deus. Então, que Deus abençoe, você está com a palavra, seja muito bem-vindo, que Deus o abençoe com graça na ministração da palavra nessa noite. Amém. Obrigado, meu caro pastor Judas, boa noite a todos. Prazer estar com vocês, é uma honra, uma alegria poder ministrar a palavra. Acima de tudo, o prazer, a alegria é compartilhar daquilo que a gente crê, daquilo que a gente entende, daquilo que toma conta do nosso coração. E acho que o mais importante é o que nós vamos fazer agora. Vamos comer da melhor comida que existe, da comida que o Eterno disse, que é disso que nós sobrevivemos e a partir disso nós subsistimos, que é da palavra de Deus. Então, tá com os irmãos, pastor Judas, obrigado por me convidar, obrigado por estar com vocês. Emir e Nathalie, que delícia! Rapaz, a gente ficou ouvindo vocês dois cantando, dá vontade de continuar ouvindo vocês dois cantando e não pregar. Que coisa linda, que delícia, que dom maravilhoso. Eu entendi que um dos temas da igreja esse ano, da igreja de São Domingos, da Presbiteriana de São Domingos, é a transformação. E meu coração orando, pensei nesse texto, que é tão conhecido por nós, mas que não deixa de ser relevante para os nossos dias, é o texto do chamado do profeta Isaías. Se você tem uma Bíblia, por favor, abra comigo em Isaías, no capítulo 6. Isaías 6 é o chamado de Isaías, um dos textos conhecidíssimos da palavra, mas extremamente relevante para nós que queremos experimentar transformação, mudança, aquela coisa que vem do alto, que a gente pode dizer, eu era cego e agora vejo, como diz o cego lá do Evangelho de João. O texto de Isaías 6 começa assim, a partir do versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas.
Com duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés e com duas voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, porque estou perdido. Sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar como a tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi uma voz, a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por mim? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua presença, obrigado pela igreja de São Domingos, pela presbiteriana de São Domingos, obrigado pela vida do pastor Gildásio, obrigado por Nathalie e Emi que me recebem em sua casa, obrigado por estar com eles e obrigado pelos irmãos que estão participando dessa live, obrigado pela oportunidade de compartilhar a tua palavra com eles nesse tempo, e obrigado, porque estando aqui, nós temos a oportunidade de enviar longe a semente da tua palavra, que vidas sejam abençoadas. Te pedimos que nesse tempo de compartilhar, o Senhor fale conosco, fale no nosso coração, em nome forte de Jesus. Amém. Uma das coisas que a gente aprende quando a gente estuda, principalmente na teologia, eu fui para o Seminário de Campinas, da IPB, uma das coisas que a gente aprende é que você não transforma experiência em teologia. Você não transforma uma experiência pessoal em uma doutrina. Experiências pessoais são experiências, fazem parte da sua vivência. Mas isso nós não podemos transformar em doutrina para a vida de ninguém. Contudo, as experiências que estão na Bíblia são experiências marcantes. E elas existem para nos mostrar que nós precisamos de experiências pessoais, individuais. Olhe para a vida dos grandes homens de Deus. Você conhece o Moisés, que vive 40 anos na corte do Egito, 40 anos depois ele está no deserto, mas ele tem uma experiência com a sarça ardente. A sarça ardente em cima da montanha. A partir daí tem um outro Moisés. Olhe para Pedro, um pescador, um homem estranho, até que ele tem uma experiência no Pentecoste, mesmo tendo vivido com Jesus. E o Pedro vacilante, o Pedro temeroso, o Pedro oscilante, se transforma num homem que prega em seu primeiro sermão. Ele traz mais de 3.000 convertidos. É uma experiência ali no Pentecoste, mudou a vida de Pedro. Olhe para Saulo, um homem zeloso que acreditava no que ele ensinava. Como judeu, ele era extremamente zeloso, extremamente correto no que vivia, acreditava, mas ele tem experiência na estrada de Damasco e a sua vida muda. Então, é importante lembrar que experiências não podem ser transformadas em doutrinas, mas elas são necessárias, porque os homens de Deus que nós respeitamos e honramos, experimentaram, tiveram experiências com Deus. E quando eu olho para a experiência de Isaías, e olho para a igreja de São Domingos e diz que é um ano que eles querem uma experiência com Deus, eu vejo alguns detalhes, alguns aspectos tão maravilhosos na experiência de Isaías que todos nós precisamos. Por exemplo, a primeira coisa Isaías tem uma visão. E, na verdade, a visão de Isaías é tríplice. Tem muito três nessa história, né? Muito tríplice mesmo, é muito trina. Tem muito essa coisa de três nessa visão de Isaías. A primeira coisa é que Isaías tem uma visão da grandeza de Deus. Eu não sei como Isaías enxergava o Senhor. E não é à toa que a visão está no 6º capítulo. Teologicamente, até liturgicamente, cronologicamente, essa experiência talvez deveria estar no 1º capítulo. Mas ela está no capítulo 6, para dizer que Isaías já tinha uma experiência com Deus. Ele já profetizava, ele já era um homem de Deus. Mas ali, algo especial, verdadeiro, acontece na vida de Isaías. Isaías vê o Senhor. E vocês estavam cantando aqui uma música, e eu lembrei, até vocês devem conhecer aquela do Ron Kenor, que diz: ai, Senhor, eu vejo o Senhor, eu vejo o Senhor. Essa experiência de Isaías de ver o Senhor é tão marcante, é tão profunda. Claro, a Bíblia diz que homens jamais viu o Senhor. Quando eu falo ver o Senhor, eu estou usando essa questão metafórica, essa compreensão da grandeza de Deus. Sabe aquela historieta do garotinho que anda com o pai e diz: pai, qual o tamanho de Deus? E o garotinho diz: simples, meu filho, eu vou te explicar qual o tamanho de Deus. Ele estava passando lá no alto um avião. Bem distante, o pai disse: meu filho, o que você acha daquele avião? O garotinho diz assim: ai, pai, aquele avião é bem pequenininho. Tá bom, então o pai, querendo ensinar algo ao filho, o levou até um aeroporto e colocou diante daqueles maiores, daquele jumbo, daquele super avião, e disse: e agora, meu filho, qual o tamanho desse avião? O filho disse: ai, pai,
esse avião é imenso. Eu disse, pois é, mas esse avião é o mesmo que você viu pequenininho no céu. E o pai fez a aplicação ao filho e disse, filho, o tamanho de Deus diz respeito à sua proximidade. Quanto mais próximo você está de Deus, maior ele é. E mais clara e mais perfeita é a visão que você tem. O avião que você viu lá no alto, tão distante, tão pequenininho, é porque você estava muito distante, você percebia muito pouco da grandeza do avião. Mas quanto mais você se aproximou do avião, maior ele te pareceu. E melhor foi a visão que você teve dele. E o pai termina a experiência dizendo, meu filho, aproxime-se de Deus e você verá quão grande é o Senhor. Talvez seja esse o grande problema dos crentes. Nós não vemos o Senhor. O Senhor, o nosso Deus, como nessa historieta que é contada do pai e o filho, o nosso Deus é um Deus tão distante, tão pequenininho. Então, assim, é verdadeiro, ele existe, mas ele está perdido no céu azul. E a experiência que nos aproxima de Deus nos faz vê-lo de perto, real, nos faz enxergá-lo na sua grandeza. E é isso que Isaías está experimentando. Ele entra no templo num momento de crise. É o ano da morte do rei Uzias. Talvez Isaías queria conversar com Deus, queria expressar a sua preocupação com a nação Israel, com o povo de Deus. Mas, na verdade, Deus não entra nesse assunto com ele. Isaías não é hora de falar da crise mundial, da crise nacional. Eu quero te mostrar quem eu sou. Feliz é o homem, feliz é a mulher, feliz é o crente, ao qual Deus chama para perto e revela-lhe a sua glória e a sua grandeza, a sua majestade. Queridos, nós temos tantas expressões que revelam quão grandes são as coisas, né? Aqui em São Paulo, estou aqui em São Paulo, o americano, o paulista fala tanto, ô louco, meu! Se você for baiano, minha esposa vai falar, oxe! Se você for carioca, eu tenho tantos amigos, tantas pessoas queridas, pessoas que eu amo do Rio, e o carioca daquela pessoa, moleque, né? Cada um tem sua expressão, tem seu jeito de falar, tem sua maneira de expressar, né? O gaúcho, e se multiplicam nos nossos lábios as expressões de grandeza. Mas você já notou que nós usamos isso para tanta coisa? Passa um carro bonito, a gente é louco. Né? Se passa, vê uma casa bonita, se você é lá de BH, você diz, nu! Que casa bonita! Mas a gente multiplica essas expressões de estarrecimento, fica bobo, essas expressões que dizem o quanto que a gente ficou impressionado com as coisas, a gente multiplica essas expressões para as coisas, para os homens, para as celebridades. Quando foi a última vez que você abriu esse livro santo, você disse, uau, uau, como meu Deus é grande, uau, como meu Deus é tremendo. Incrível, incrível, awesome. É falado muito awesome em inglês, mas eles usam para tudo. Mas, na verdade, essa palavra só seria aplicável. A palavra tremendo, incrível, maravilhoso, awesome. Isso é aplicável ao nosso Deus. Sabe de uma coisa? Muitas vezes nós somos uma geração maravilhada com a tecnologia, maravilhada com os carros, maravilhada com os gadgets, maravilhada com as coisas que nos cercam. E a gente fica falando, nossa, uau, barbaridade para todas essas coisas. E nos esquecemos de nos impressionar e ficar bobos, maravilhados com a grandeza de Deus. Talvez se isso mudasse na nossa maneira de ver, provavelmente nossa vida seria mais feliz e a nossa experiência com o Senhor seria mais profunda. É interessante nesse texto que eu sempre achei muito incômoda a situação dos anjos, dos serafins. Eles ficavam o tempo inteiro dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E eu confesso para você, abrindo meu coração, que eu ficava ouvindo isso, e eu dizia assim, esse negócio deve ser cansativo, já pensou? Eu pensei em turnos, santo, 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 santo. E por muito tempo essa visão me parecia cansativa, dos anjos repetindo. Até que Deus me fez experimentar algo maravilhoso. Deus me mostrou como nós ficamos maravilhados, como eu acabei de falar, impressionados com a beleza. Eu estava ouvindo Emir e Nathalie cantando e disse, vozes lindas, vozes que se encaixam, vozes harmônicas. É impossível ficar calado. E foi aí que eu aprendi o princípio, há muito tempo atrás que eu aprendi esse princípio, que me explicou a situação desses serafins. O princípio é o seguinte, nós não nos calamos diante da beleza. Se você vê algo bonito, normalmente você abre a boca e fala. Outro dia, eu saindo de casa para a live lá da igreja, eu vi um nascer do sol maravilhoso. Eu abri a janela do carro, comecei a filmar e comecei a dizer, uau, que lindo, glória ao teu nome, Senhor. Porque o belo nos atrai. E o belo faz com que as palavras surjam na nossa boca. Você vê uma criança bonitinha, você não resiste. Ai, que lindo! Você fala, porque o belo nos atrai, as coisas belas nos atraem e nos fazem falar. Sabe por que os anjos falam santo, santo, santo? Os serafins falam santo, santo, santo e não se cansam? Porque eles estão diante do ser mais belo do universo.
Então, falar o que eles falam não é cansado. Falar e dizer o que eles dizem não é mecânico, é verdadeiro. Porque se você fica maravilhado diante de um pôr do sol, se você fica embasbacado diante da beleza de uma criança, se você se prostra e aplaude diante de uma sinfonia, de uma sinfônica que toca uma música maravilhosa, imagine-se diante do ser mais belo do universo, onde toda beleza, toda santidade, toda pureza, toda alegria se concentra. É impossível calar-se diante de Deus. Por isso que os anjos não resistem e falam: santo, santo, santo. É mais forte do que eles. Não é robótico, é verdadeiro, é sincero. Para entender isso, querido, você precisa conhecer a grandeza de Deus e ficar maravilhado com a grandeza do Senhor. Mas se por um lado Isaías tem uma visão da grandeza de Deus, e esse é o ponto da visão de Isaías tão linda, ele vê a grandeza de Deus, mas a segunda visão de Isaías é uma visão para dentro. Ele vê quem ele é. E quando ele vê quem ele é, ele fica triste, porque ele passa a ver o seu pecado, ele passa a ver a sua iniquidade e ele começa a ver os seus defeitos. E esse é um aspecto maravilhoso de toda a experiência com Deus, porque se por um lado a gente, numa experiência com Deus, a gente vê quem Deus é, a gente também vê quem nós somos. Lembre-se que na primeira experiência de Pedro no barco com Jesus, em Lucas 5, quando Jesus enche o barco de peixes através da pesca maravilhosa, o Pedro diz: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. O que Pedro entendia, e que todos nós entendemos, é que quando a nossa feiura é contrastada com a beleza de Deus, a nossa feiura parece que é pior ainda. E a gente se auto-rejeita, a gente se entristece. E não é diferente com Isaías. Isaías diz: quem sou eu? Minha boca é suja, meus lábios são terríveis. E ele vê a sua situação. Feliz é o homem, feliz é a mulher, feliz é todo crente, que numa experiência com Deus, ele consegue se enxergar como ele realmente é. Enquanto a gente não enxerga Deus na sua santidade, grandeza e pureza, a gente continua usando os óculos da religiosidade. A gente continua usando os óculos da autojustiça. A gente continua olhando para a gente dizendo como eu sou bom, como eu sou bonzinho, como eu sou especial. Nem peco tanto como aqueles beberrões. Nem sou tão adúltero como aquelas pessoas. Ah, como eu sou santo. Ah, como eu sou puro. Sinto muito. Você ainda não teve uma experiência com Deus. Porque no dia que você tem uma experiência real com Deus, a única coisa que você consegue é definir a você mesmo como um pecador. Como uma pecadora. Você entende que você não é nada. Não restam justiças diante de Deus. A nossa justiça, como Isaías vai dizer, as nossas justiças são trapo de imundícia. As nossas justiças não são nada. A nossa justiça é incapaz de perseverar, de permanecer diante de Deus. Feliz é o homem que se apresenta, diante de Deus, a mulher que se apresenta diante do Senhor e diz: eu não sou nada. Eu descobri que eu sou um pecador, uma pecadora. E se eu posso me aproximar de ti, é por causa da sua graça, não por merecimento algum. É isso que eu amo tanto na doutrina calvinista, é a lembrança que nós fomos eleitos pela graça, não por merecimento, chamados e eleitos por Deus, e não há nenhum merecimento em nós. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, mas é pura graça. É para que ninguém se glorie, ele age desse jeito nos salva. No capítulo 2 de Efésios, Paulo nos diz isso e nos lembra: nós somos salvos não por obras, mas para as boas obras, mas por total graça, escolha e eleição da vontade soberana do nosso Deus. Que maravilha! Então, já que você entendeu isso, aceita que você é pecador, aceita que você é pecadora e não tenha justiças, não tenha justiça própria diante de Deus. Porque quando Isaías olha para dentro de si mesmo, e ele vê o seu estado pecador, e ele vê a sua situação pecaminosa, e ele olha para dentro da sua alma e diz: eu sei quem eu sou. Ele pode perceber uma mudança em sua vida. O anjo pega uma brasa, toca nos seus lábios e muda a sua vida. E essa é uma lembrança maravilhosa para você e para mim. E depois que nós abrimos os nossos lábios e confessamos os nossos pecados, confessamos quem nós somos, quando nós abrimos a boca e damos nomes aos nossos pecados e aos nossos erros e aquilo que nos prende, Deus vai nos cura. É como aconteceu com Jacó no Val do Jaboque. O anjo lhe pergunta: qual o teu nome? E ele tem que dizer: o meu nome é suplantador. Meu nome é o anjo, né? A gente entende que é o próprio Cristo manifesto ali, né? A boa teologia nos ensina isso. Aquela manifestação do Cristo que diz: olha, como é teu nome? E ele diz: eu sou enganador, eu sou suplantador. Agora eu posso mudar a sua vida. Toca na coxa, muda a vida do homem. E ele deixa de ser Jacó e se transforma em Israel.
Lembrando sempre, irmãos, que quando nós confessamos quem nós somos, Deus poderosamente nos cura e nos transforma. Quando Isaías viu a sua iniquidade e o seu pecado, disse: eu sou um homem de boca suja. A sua boca foi curada. Talvez você precise dar nome aos bois. Talvez você precise confessar quem você é para ter uma experiência transformadora. A experiência termina com o terceiro e último aspecto de toda experiência transformadora. Ele viu o Senhor, ele viu a si mesmo, e ele teve uma visão do chamado de Deus. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? A Trindade presente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso, está aí o plural majestático, o plural que fala dos três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o nosso Deus triuno. Quem vai? Eu acho que Isaías, sinceramente, que deu uma olhada assim, não tem ninguém aqui, eu acho que ele está falando é comigo. Mas é legal, porque eu sei quando Deus me chamou. Eu lembro exatamente do evento da minha vocação. E eu lembro que no evento da minha vocação, parecia que eu era a única pessoa em todo aquele tempo. Existiam centenas de pessoas na igreja naquele dia. Mas aquele culto foi só para mim. E parecia que Deus falava só comigo. E Ele só me chamava. E a única resposta possível para o chamado de Deus é sim. Me alegro, me emociono, porque eu me lembro que a melhor resposta para o chamado de Deus é sim. Não importa onde. Um dia desse eu gravei um vídeo e eu convido a você que está assistindo essa live, se você quiser receber, eu solto um vídeo toda segunda-feira, às 6 da manhã, horário dos Estados Unidos, 8 horas, horário daqui de Brasília. É um vídeo de ânimo de 60 segundos para a sua segunda-feira, para te incentivar. E é um vídeo para chamar você, é um vídeo para animar você. E esses vídeos, se você receber, a ideia é chamar, te vocacionar, te impulsionar, né? Então, se você quer ouvir um chamado de Deus, uma vocação de Deus, vai lá, esteja lá. Mas eu sei o que Deus me chamou, eu me emociono quando eu lembro do meu chamado, porque a minha vocação, o meu chamado, foi simplesmente para isso, para apresentar o Senhor e convidar outras pessoas a andar com Deus. Quando Deus me chamou, a minha resposta foi sim. E eu estava falando do vídeo, tem um vídeo que eu falo o seguinte: a coisa mais perigosa que um crente pode fazer é pegar uma folha, escrever tudo que você quer, embaixo você dizer: Jesus, assina aqui. Nesse vídeo que eu posso enviar, se você quiser, eu digo que isso não é submissão, isso não é ser discípulo de Cristo. Isso é tentar viver essa autoteologia perigosa na qual você dá ordem para Deus. A gente está fora dessa. Agora, se você quer ser um discípulo de Cristo, quer andar com Deus, ter uma experiência com Deus, você pega a folha em branco e você assina embaixo. E diz: Jesus, eu assino embaixo. O Senhor preenche a folha. O que o Senhor preencher, eu vou fazer, porque Tu és o Senhor. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Faça-me segundo a sua vontade. Há muito tempo atrás eu assinei a folha em branco. Disse Jesus: o Senhor preenche e obedeço. Tu és o Senhor, eu sou o servo. É um prazer te obedecer. E todas as vezes que Ele diz: a quem enviarei, eu só tenho uma resposta para o Senhor. E foi isso que eu fiz no meu chamado. Para sempre, Senhor, a minha resposta sempre será sim. Isso mudou minha vida. Talvez você está me ouvindo, estou acabando a minha pequena reflexão. Talvez você está me ouvindo dizendo: pastor, a vida está sem graça. Eu assisto culto, eu vou na igreja, eu participo de eventos, eu preciso de algo mais de Deus. Eu tenho uma palavra para te dar. Você precisa de uma experiência com o Senhor. Que seja tríplice, como a experiência de Isaías. Você precisa ver a grandeza de Deus. Você precisa reconhecer a feiura dos teus pecados. E você precisa receber o chamado de Deus. Sua vida nunca mais será a mesma. E eu espero, sinceramente, que você experimente isso. E que sua vida seja transformada. Deus te abençoe. Quero orar por você que está aí. Posso orar, pastor Gildas? Ou o senhor ora? Como é que é? Você qual protocolo agora? Ô, pastor, pode orar sim, viu? Pode orar. Obrigado pela mensagem que o senhor trouxe para o nosso coração. Pode orar e colocar a vida dos irmãos diante do Senhor. Vamos orar então. Pai, muito obrigado. Obrigado pela experiência de Isaías. Obrigado porque ele já era profeta nos primeiros capítulos. E obrigado porque ele continuou sendo profeta nos seguintes. Mas ali, Senhor, há um ponto de mudança, de transformação. Essa experiência que eu falo não é uma experiência de salvação, mas é uma experiência que muda e nos torna felizes, motivados, alegres, entusiastas, empolgados em andar com o Senhor, maravilhados com a Tua grandeza, felizes em andar contigo, Jesus. Eu oro que os meus irmãos que ouvem essa live experimentem isso, mais do que simplesmente assistir cultos, mais do que simplesmente professar uma religião ou simplesmente se autodenominarem cristãos. Eu oro que os meus irmãos experimentem a grandeza do Senhor, conheçam o Senhor de perto, experimentem na realidade quem Tu és. E também experimentem, Senhor Deus, o convencimento que vem do Teu Espírito de quem nós somos,
dos nossos pecados e das nossas falhas. E que, por último, eles ouçam a tua voz e descubram que cada crente é um vocacionado, que cada crente é um chamado para te servir. E para cada um eleito, o Senhor também deu um dom e uma habilidade para te servir no reino de Deus. Abençoa os meus irmãos, derrama a tua graça sobre eles. Abençoa o pastor Judásio, sua congregação, os teus servos. Abençoa a igreja que se congrega debaixo do seu pastoreio, ali na Presbiteriana de São Domingos. Abençoa essa comunidade com a tua graça. É a minha oração no nome forte de Jesus. Amém. E amém. 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 Pastor, a gente vai ouvir o Emir e a Nathalie cantando uma última música. E aí, depois da música que eles vão apresentar, eu queria que você falasse um pouco do seu ministério lá nos Estados Unidos, isso para que a nossa igreja possa te conhecer um pouquinho melhor, tá bom? Eu queria que você conhecesse uma tia minha que está aqui comigo. Antigamente, antes da Nathalie, ela já fazia dupla comigo. Olha só, o mistério. Oh, que maravilha. Olga, lá de Manaus, que está aqui conosco, querida. E eu queria que vocês, a igreja, conhecessem a minha tia e ouvissem ela ministrar essa canção que o pastor lembrou agora durante a mensagem. Eu vejo o Senhor. Senhor, vejo o Senhor exaltado no amor de toda a terra. Vejo o Senhor, vejo o Senhor, meus olhos viram o Rei, no seu trono está, reina pra sempre. A sua glória enche o templo, uma nuvem de anjos cerca seu trono, unidos a Ele, clamamos, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Eu vejo o Senhor, vejo o Senhor, exaltado no louvor de toda a terra. Vejo o Senhor, vejo o Senhor, meus olhos viram o Rei, em seu trono está, reina pra sempre, pra sempre. Se quiser um instrumento, pode usar-me. Se quiser um instrumento, pode usar-me. Minhas mãos e meus pés, fala Deus através de mim. Se quiser um instrumento, pode usar-me. Amém.
Hein, pastor? Eu só me delicio ouvindo minha tia cantando aqui. Não dá nem vontade de cantar, fechar os olhos Tudo e adorar. improvisado. Rapaz, com a voz dessa, irmã Olga, Lindo, né? a gente não precisa nem do EMI. Então, exatamente. Eu pensei em colocar a viola no saco aqui, exatamente. Eu me toquei. Eu digo, eu não vou abrir minha boca, porque... Só toca, só toca. Nós somos Mas muito... de dupla também. E de trio. Sim, não. Eu falo assim brincando porque ficou tão lindo, mas é porque você tem uma bela voz, cantou muito bem e muito bem acompanhada pelo violão do Emi. Então, parabéns aí aos dois, graças a Deus, né? Consertei, né, Emi? Consertei, Emi? Tá perdoado, tá perdoado. Mas, Olga, muito prazer em conhecê-la, viu? Muito prazer. Deus abençoe, viu? Poder participar junto com vocês, ser abençoada. Amém. Você é de Manaus, é isso? Sim, sou de Manaus, exatamente. Tá morando lá? Eu nasci, fui criada e vivo lá, né? Apesar de que meus filhos moram nos Estados Unidos também. Acabei de descobrir que eles são da mesma cidade do pastor Thales, né? Jesuicidência, né? Que Deus abençoe a sua família que está em Manaus, né? Manaus está uma situação muito difícil por causa da Covid. Então, que Deus esteja cuidando dos seus familiares e queridos e a igreja, né? E a igreja. Venceu o Covid, viu, pastor? Sim, 2 vezes. Milagre, hein? 2 vezes, hein? Venci o Covid. 2 vezes. Mas Estava no grupo de risco. Olha só. Olha, mas de risco, hein? É mesmo? Mas ela é tão jovem. Verdade. Tão jovem. Ela não parece, mas ela já podia ser minha mãe. Ela podia ser minha mãe, tranquilo. A jovialidade é de família. Não dava não, né, amor? Não dá para ser minha mãe, não, mas... Nós somos irmãos, praticamente. Sim, não, dá para... Eu pensei que fosse irmãos ou sobrinha do Emi, alguma coisa do tipo aí. Manaus, olha, aproveitando, Manaus precisa de orações mesmo, sabe? Sim. Nós temos perdido muitos pastores, muitos colegas pastores, amigos, muitos, mais de 100, mais de 200. Assim, todos os dias, 3, 4, né, notícias de líderes espetaculares, né, que têm perdido suas vidas por essa doença, né? Estamos passando oxigênio também. Muito difícil. Estamos crescendo, está estabilizando, mas realmente não tem sido fácil. A gente precisa continuar orando por Manaus. Tá bom. Pastor Thales, você está aí ainda? Vamos ouvir um pouquinho, pastor Thales. Vamos, para a gente encerrar, ouvir um pouquinho do pastor Thales, só para a igreja conhecê-lo um pouquinho melhor. Pastor, o senhor está nos Estados Unidos hoje, foi para lá quando? Sua família, igreja, ministério? Fala um pouquinho aí para a gente. Eu tive até uns desentendimentos, aliás, alguma má comunicação, porque eu fui pastor em Americana, da IPB, né? Aqui eu sou da IPB, aqui no Brasil, estou no artigo 43, lá nos Estados Unidos. Mas eu fui pastor da Igreja Presbiteriana Moriá, no Parque São Domingos, em Americana. Aí, quando eu anunciei que eu estava no São Domingos, o pessoal, pastor, você veio aqui? Não, São Domingos de São Paulo. Então, pessoal de Americana, me perdoa, viu? Tá bom. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Betel, uma igreja da PCA, da Presbyterian Church in America, a igreja parceira e irmã da IPB aqui no Brasil. Nós temos esses laços fraternos, a IPB e a PCA. A nossa igreja fica numa cidade a 50 minutos de Boston, chama Marlboro. A gente tem uma comunidade forte de brasileiros, são 2 cidades com bastante brasileiros, Marlboro e Framingham. E Marlboro e a cidade onde eu moro, Hudson, também tem muitos brasileiros. A nossa igreja está lá desde 1999. Começou por um pastor da IPB que foi para lá e começou esse trabalho. Hoje nós temos uma igreja jovem, uma igreja com 21 para 22 anos. Mas, graças a Deus,
temos uma comunidade alegre, vibrante. Nós saímos de um tempo pequeno, graças a Deus nós crescemos, chegamos ao ponto de precisar, a cada culto, pastor Gildas, pedir para os jovens sentarem no chão, porque nós não tínhamos espaço, e a igreja era bem pequena. E, milagrosamente, não me pergunte até agora, estou sendo bem franco, não sei como, nós compramos um tempo de 2 milhões e 300 mil dólares. Então, como chegou esse tempo para a gente, não sei, foi assim, algo assim maravilhoso, de uma igreja irmã que passou por situação financeira difícil, e o tempo chegou até nós, e nós compramos esse tempo também milagrosamente, achamos um banco que nos financiou, e nós estamos com um espaço muito grande, que nos permite hoje ter 2 cultos, todos com distanciamento social. Nós temos um tempo que foi, antigamente, pastor Gildas, esse tempo foi um supermercado, então ele é muito amplo. Então nós conseguimos manter a distância social e ter quase 200 pessoas obedecendo a todas as regras de Massachusetts, agora que são só 40% de uma audiência nos seus locais. Mas agora, na virada do ano, Massachusetts dava somente 25% para as igrejas. Nós só podíamos ter 25% da capacidade do nosso tempo. Muito difícil esse período, mas graças a Deus estamos bem, estamos animados, temos um ministério de vídeo forte, um ministério de louvor animado. Eu sou apaixonado pela igreja, uma igreja muito feliz, muito abençoada, e é isso, basicamente é isso. Tá bom, casado, tem quantos filhos? Eu sou casado com a Almira, tenho Gabriel de 21 e Ana Luísa de 16, estão todos lá. Eu vim aqui para ficar 13 dias com meus pais. Cheguei na segunda, eu vou embora na outra 6. Meus pais moram aqui em Barueri, minha irmã mora na Alphaville, estou aqui com eles esses dias, matando saudade, enquanto descansa a gente carrega a pedra. Mas muito bom, muito feliz de estar aqui com os irmãos. Tá bom. A nossa alegria também de tê-lo aqui, viu? Obrigado, Emília e Nathalie, por proporcionar para nós poder conhecer o pastor Thales, viu? E tê-lo conosco hoje aqui. Quem quiser receber o Palavra Boa, que é aquele videozinho da segunda-feira, fala com o Emílio, fala com a Nathalie, a gente retransmite. Tá bom, manda aí depois, Emílio, o link aí, viu? Para a gente compartilhar na igreja, tá bom? Tá bom, pastor, pode deixar. Um abraço. Tá bom. Irmãos queridos, aqueles que estão nos acompanhando aqui, vamos sempre lembrar de orar pelo presbítero Orlando, pela sua recuperação, continuar orando aí pelos demais enfermos da igreja. Vamos orar também pelos irmãos, todos aqueles alguns que foram acometidos aí da Covid, pela família da dona Cida. Vamos orar por eles, né? Orar pelo Péricles também, pela noiva, pela Melina. Vamos continuar orando por esses irmãos aí que estão com a Covid, mas já estão no processo aí já de recuperação. Graças a Deus por isso. Eu quero orar encerrando aqui e, mais uma vez, agradecendo pastor Thales, Emir e Nathalie pela participação conosco hoje à noite aqui. E também a Olga, né? Obrigado, viu, Olga? Agradecemos-te, Pai bendito, agradecemos-te pelo momento que podemos ter aqui, de exposição da Tua Palavra, de louvor, de congraçamento. Obrigado pelo ministério que hoje Emília e Nathalie desenvolvem na área da música, que o Senhor continue sustentando esses irmãos, os seus filhos, a sua casa, que o Senhor esteja também abençoando o pastor Thales no seu ministério, já tão profícuo e abençoador, mas que a boa mão do Senhor continue sobre ele, sobre a sua família, sobre a sua igreja. E esse período de recesso que ele está tendo, que seja um período também de refrigério e de renovação também das suas forças. Obrigado pela essa noite e oramos pela nossa igreja, por cada membro, por cada família, que a bênção do Senhor esteja sobre nós. É assim que nós oramos em nome da pessoa do nosso Redentor, Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe a todos, viu? Deus abençoe, pastor. Obrigado. Tchau.